O fato de sair do corpo, ou seja, quando a alma sai do corpo, isso biblicamente é arrebatamento no espírito, como também tem o arrebatamento de sentidos. A própria doutrina e as experiências relatadas ali nos textos sagrados, onde vamos confirmar que isso tem um propósito espiritual. Há experiências sobrenaturais que muitos cristãos já vivenciaram. É importante saber o porquê, porque tudo que é útil, tudo que edifica, logicamente se manifesta e atua no meio da grei do Senhor para a edificação, para a corroboração de coisas profundas, gloriosas, para confirmar a sã doutrina, para a edificação espiritual, enfim, para que possamos discernir como há coisas no além, na sobrenaturalidade que nós não compreendemos humanamente. Isso, logicamente, é um processo, é uma edificação, isso se busca, não é igual para todos, todos têm direito, mas nem todos irão ter essas experiências sobrenaturais. E você me diga, já teve alguma experiência sobrenatural? Vamos falar aqui especificamente desse fato que muitos já têm me relatado, inclusive eu já tive essa experiência de sair do meu corpo, entrar numa dimensão assim fora do normal, fora do racional e começar a ter experiências de visões e de coisas demonstradas ou reveladas pelo próprio Eterno, lógico, tudo conforme a sã doutrina. Sempre digo que Deus ainda revela coisas ao seu povo, ainda existem os dons atuando na igreja, porém não é uma nova verdade ou um acrescentamento à doutrina, isso nunca pode acontecer. Qualquer doutrina revelada, entre aspas, para qualquer pessoa que venha acrescentar algo além do que já está escrito, logicamente isso não é oriundo de Deus, é heresia. O cânon da palavra de Gênesis até Apocalipse, de Bereshit, até Apocalipse já está fechado. Agora, eu posso ter uma confirmação da palavra, eu posso ter alguma revelação desse século, lógico, tudo conforme a palavra de Deus. E isso somente irá edificar, confirmar, corroborar e estruturar a minha vida de fé. Isso é importantíssimo. Agora, temos que analisar bem. Por quê? Porque existem muitas manifestações fora do natural, são supranaturais, sobrenaturais, espirituais, e às vezes não são oriundas do céu, não são oriundas da parte do nosso Deus. Queridos, nós somos cristãos e nós temos que dividir em dois âmbitos, o âmbito da luz e o âmbito das trevas. Nós temos que analisar o que é algo celestial, oriundo do próprio Eterno, e algo que é oriundo do mal, de Satanás, de Ra-Satã. Nós temos que dividir. Então não existe meio termo, existe ação divina na nossa psique, na nossa alma, na nossa essência espiritual, porque nós somos uma alma vivente, e logicamente Deus se manifestará, e através da psique e de coisas espirituais nós poderemos ter muitas manifestações, revelações, como eu já falei, para edificação. Agora existe o lado do mal, onde há manifestação maligna, e aí onde nós temos que ter cuidado, porque há muita gente explorando esse lado psíquico somente, e ali o inimigo está se aproveitando, tá bom? Vou falar um dos casos, como estamos estudando agora, é o fato de sair do corpo. Muita gente tem feito isso, hoje em dia são chamados de viagens astrais, a turma da viagem astral. Temos hoje em dia a projectologia, onde as pessoas estão nessa busca proposital de sair do corpo para evoluir espiritualmente, ter contato com outros seres, com outros povos, até culturas extraterrestres. Cuidado, gente, que isso é perigoso, porque de repente você pode estar lidando com algo maligno e não é oriundo de Deus. Enfim, o parapsiquismo, conscienciologia, você vai ver muitas áreas explorando essa área mental. E muita gente está se conectando a esse mapa astral, a esse mundo astral. Queridos, por que uma fixação com as estrelas, se nós podemos lidar com o Criador das estrelas? E a sua palavra diz que ele chama as estrelas pelo seu nome e elas o obedecem. Por que se fixar com as estrelas e não com o Criador das estrelas? Muita gente fala muito do universo, mensagem para o universo, enfim, conexão com o universo, mas não sabe que é um Deus todo-poderoso que criou o universo, um ser celestial,
o nosso eterno está no comando de tudo, é quem criou o universo. Por que se fixar no universo e não se fixar com o Criador do universo, o Criador de todas as coisas? Esse é o grande problema do homem, ele sempre quer deixar Deus de lado e se fixar em coisas espirituais, mundos desconhecidos. E às vezes o inimigo se aproveita disso, e na maioria das vezes, eu posso dizer, quando o inimigo interfere, vem para enganar, para destruir vidas, iludir pessoas, e no final é a perda da salvação, é também a confusão mental, entre tantos outros resultados que vão haver em relação a essa ação maquiavélica, porque o inimigo com certeza tem propósitos malignos e nós temos que tomar muito cuidado. Mas olha, é necessário sabermos que experiência espiritual, além de dons, como falamos sempre aqui, dom de língua, tradução de língua, dom de profecia, dom de discernimento de espírito, dom da palavra, dom da ciência. Quanto podemos falar sobre curas, sobre maravilhas, dom da fé, da sobrenaturalidade da fé, tanta coisa preciosa, mas nós temos que saber que há manifestações que estão escritas aqui nos textos sagrados. Por exemplo, um delas é o arrebatamento no espírito. Vou anotar aqui, arrebatamento no espírito. Espírito seria algo espiritual. Porque o arrebatamento no espírito é quando o espírito, a essência espiritual, nós sabemos que o nefesh, a alma vivente em si, ela existe porque há um espírito e essa composição com o corpo forma uma pessoa. Agora, é possível separar o espírito, o lado espiritual do corpo, a alma, e esse corpo ficar, nós temos vários relatos de pessoas, inclusive minha mãe e meu pai sempre falaram que tiveram essa experiência, às vezes estando orando, quantas vezes eu me levantei da cama e olhei o quarto e eu saí caminhando. Não sei se você já teve essa experiência. E nessa comunicação espiritual, Deus revelou coisas para mim. Deus me mostrou coisas, me falou de coisas futuras. Eu me lembro que no tempo da pandemia, normalmente isso acontece quando eu entro em períodos de jejum. Eu estava num período de 7 dias de jejum. Depois fiz mais 12 dias sem comer. 12 dias, foi muito difícil. Eu estava acampando literalmente. Eu vou mostrar uma foto aí, vai aparecer uma foto dos meus acampamentos ali no monte, quando eu me retiro somente para jejuar e meditar, logicamente com gente séria, com homens, varões, que vamos orar e vamos clamar durante dias, somente bebendo água. E eu sempre, depois do terceiro, quarto dia, começa a se abrir um portal sobrenatural e coisas preciosas são reveladas. Eu me lembro claramente quando Deus me tirou assim, nessa essência, me mostrou o que viria para o futuro, e era justamente esse tempo de tanta praga que houve na terra e morreu muita gente. E justamente o Senhor me mostrava muita gente morrendo. Eu via as pessoas amordaçadas e sendo envelopadas. Eu via grandes UTIs cheias de gente doente. E eu falei, veio um mal para a terra. E veio. Isso aconteceu em 2020. Muita gente me chamou de louco. Mas eu sei que tem gente que está me entendendo porque tem experiências espirituais. O próprio João, em Apocalipse 1:10. Apocalipse 1:10, a própria revelação do Apocalipse, ele fala que ele foi tomado, arrebatado em espírito. Ele viu coisas preciosas, viu a cidade santa, viu o que haveria de acontecer. E lógico, isso era algo canônico, reconhecido por obra do Espírito Santo e ficou registrado como marco na doutrina, como base doutrinária para nós. A quem não acredita no Apocalipse, mas nós sabemos que tudo está se afunilando para um fim. E o Senhor, às vezes, me mostra coisa, lógico, com base na palavra, com base na sã doutrina, do contrário, não procede de Deus, e são coisas preciosas. Eu digo isso por experiência, por experiência. Também existe o arrebatamento de sentidos, O que é arrebatamento de sentidos? Nós sabemos que os sentidos são 5, que é a audição, o olfato, a visão, a degustação, o tato. Tudo que compreendemos racionalmente, tudo que processamos em nosso cérebro, tudo que sentimos é porque vemos, porque escutamos, porque sentimos através do olfato, degustamos, tangivelmente tocamos, enfim, toda essa estrutura e conceitos que formamos através dos 5 sentidos é o nosso cotidiano, é o cotidiano de qualquer coisa da vida, relacionamentos, enfim, tudo que formamos em relação a qualquer coisa, Agora,
ser tirado dessa dimensão do sentido, você passa a ter uma visão que não é segundo os seus olhos, mas é uma visão espiritual. Você passa a ouvir coisas que ouvidos nunca ouviram, como diz Paulo, citando a própria palavra em Isaías. Então nós vemos que há coisas que olhos nunca viram, há coisas que ouvidos nunca ouviram e nunca desceu ao coração de homem, ou seja, foi ao contexto racional dos sentidos. E aí você passa a ter experiências gloriosas. Gente do céu, vou te falar, há muita gente que está pobre, anda numa água rasa espiritual, e isso deve ser buscado. Quando Deus toma Paulo na unção, ele fala na doutrina que é necessário buscar coisas sobrenaturais, buscar o dom de profecia, buscar, ele está falando sempre para a grei do Senhor, buscar as coisas que se buscam em oração, com leitura na sã doutrina, na palavra, e enfim, na oração, horas de oração. E eu vejo que há muita gente hoje que não ora mais, não tem essa cultura de oração, de passar horas em oração. E isso é terrível, porque a igreja está tendo um relacionamento da água rasa. Eu sempre digo também que quando você anda na água rasa, a água está no teu tornozelo, você vai para onde você quer na água rasa. Eu moro aqui no litoral e você anda na água rasa, você vai para onde você quer. Agora, quando você entra na profundidade, a correnteza te leva, não é mais você, a correnteza te leva. Então, quando a correnteza te leva, é Deus que te tomou e te leva para dimensões que você nunca esteve antes. Quantos homens tiveram visões, como Isaías, como Ezequiel, como Daniel, homens que viviam em outra dimensão, meu Deus. Visões até, Daniel, visões escatológicas que ainda vão se cumprir, que coisa fantástica. Então nós precisamos buscar essa sobrenaturalidade nessa revelação, dessa virtude, dessa glória, do amor de Cristo, como diz Paulo, para que saibamos a altura, a largura, o comprimento e a profundidade em experiências maravilhosas. Agora, falando ainda de sair do corpo, qual é o propósito? Normalmente sair do corpo é quando o Senhor vai te mostrar algo. Isso acontece comigo. Quando eu saio do corpo, quando o Senhor vai me mostrar, ele me diz: Natanael, você não está mais na dimensão corpo físico, você não está mais na dimensão dos sentidos humanos, agora você vai estar vendo coisas sobrenaturais. Normalmente, quando terminam essas visões, é algo muito precioso, porque isso me dá convicção na própria palavra, é confirmação da própria doutrina e, ao mesmo tempo, me dá clareza de muita coisa futura. Ou coisas que estão acontecendo que no olho humano, no racional cotidiano, no corriqueiro do hábito, nós não enxergamos. E o problema é que muita gente trabalha assim, vive uma vida de fé cotidiana, de segunda a segunda, de domingo a domingo, de sábado a sábado, enfim, e vai vivendo uma vida que não é de profundidade. E isso é necessário. Eu, todo final de mês, os últimos dias do mês, eu vou acampar. Quinta, sexta, sábado, domingo, vou acampar e fico ali acampando e fico ali nessas meditações. Quando eu não me trago num quarto para tirar fora meus jejuns e meditações que são diárias para poder ter uma projeção. Do contrário, a gente não sobrevive. Dificilmente uma pessoa que não vive em oração, em jejum, em meditação, ela sobreviverá nessa última hora. E eu vou lhe falar, preste atenção, vem tempos difíceis, onde se você não está firmado na palavra, se você não está alicerçado na estrutura da oração e do jejum, você facilmente irá cair, você irá despencar, ou você irá perder o norte. E o que temos de gente desorientada, sem rumo, estou falando de pastores, ministros, igrejas inteiras perdidas, iludidas com tantos evangelhos superficiais, pessoas que estão manipulando a grei, pastores abusivos que manipulam, controladores, e ao mesmo tempo discípulos que pensam que estão servindo a Deus, mas não estão servindo coisíssima nenhuma, estão servindo somente a um sistema maligno religioso e não tem uma experiência gloriosa, e você deve buscar isso. Então nós temos aí arrebatamento de sentido, temos arrebatamento de espírito e de sentidos. Nós temos em Atos 10:10. Atos 10:10. O próprio Pedro teve um arrebatamento de sentidos e teve uma visão sobrenatural. Paulo fala em 2 Coríntios 12, presta atenção isso aqui, 2 Coríntios 12. Acho muito linda essa passagem, como Paulo é humilde, do 2 ao 4 ele fala: conheço o homem, né, que não sei se foi no corpo, né,
ele está dizendo que foi arrebatado ao terceiro céu, ainda foi lhe dado um espinho na carne para que não se ensoberbecesse, ou seja, é algo tão profundo, tão glorioso que aniquila a nossa carne e nos leva para um elevo espiritual. E aí ele começa a falar de coisas inefáveis que escutou. Imagine quanta coisa que ele viu, Paulo, meu Deus do céu. Em 1 Coríntios 2:9, 1 Coríntios 2:9, ele diz que nem os olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração do homem. Tudo é o que Deus tem preparado para nós. Então nós precisamos perguntar: para que serve isso? Para que serve isso? Repito e falo novamente aqui: cuidado. Cuidado, cuidado, vou repetir isso, cuidado com projeções astrais, com viagens astrais, cuidado com todo esse movimento de projeciologista, de conscienciologia, parapsiquismo, porque há muita gente que está se perdendo nisso e está lidando até com outras culturas espirituais, povos e conexões até com extraterrestres, de repente está lidando com o demônio e não sabe. E nessa área, meu irmão, o inimigo é perito em trazer teu pai, tua mãe, seres queridos que já partiram, a necromancia, tudo que se refere à conexão de busca, porque o homem anda numa busca. O homem tem um rombo, desde que o Adão caiu, o homem tem um rombo na sua alma, no seu âmago, que só pode ser preenchida com Deus Todo-Poderoso, com o Pai, na verdade. E a humanidade procura essa essência de Deus, 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 Deus. E a resposta está quando Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Olha só, Jesus não apresenta a um Deus, ninguém vai a Deus, mas ele diz: ninguém vai ao Pai. Porque é isso que a humanidade, na verdade, precisa. Todo mundo está endeusando tudo. O panteísmo está endeusando até o universo, qualquer coisa, a natureza, as estrelas, o universo, enfim, tudo isso é Deus para muita gente. Inclusive as culturas no mundo inteiro, todas elas eram de uma maneira religiosas e cultuavam um Deus, tinham suas deidades. Isso não é o que o homem precisa, não precisa de um Deus. Porque o homem já endeusou muita coisa. O que a humanidade precisa é um Pai. Ninguém vai a Deus? Não, ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Então, o Pai está sendo apresentado. E Cristo sempre, Yeshua HaMashiach, sempre apresentou o Pai. Na oração ele disse: Pai nosso que estás no céu. E toda vez ele falava: Pai, meu Pai, meu Pai, meu Pai. Até na hora no Getsemane ele disse: Pai, passa de mim este cálice. Se falou com o Pai. Então, a paternidade de Deus quer trabalhar na vida do homem para revelar coisas preciosas, para eu entender que direitos eu tenho. Então, toda manifestação, arrebatamento de sentidos, dons espirituais, visões, como muitos homens tiveram visões, que mais arrebatamento de sentidos, sair do corpo para ver outra dimensão espiritual, isso é válido, segundo a doutrina, isso é válido, mas há um propósito. Primeiro propósito que eu posso tratar aqui é para, como falei já aqui também, confirmar a sã doutrina na sua vida. Segundo, para te libertar do império das trevas e te levar para uma dimensão do reino, porque toda revelação te levará ao reino de Deus. Então eu preciso ter aqui, primeiro, doutrina, confirmar a doutrina. Doutrina, tem que estar na palavra. 2, te levar à essência do reino. Lembra o que está escrito em Colossenses 1:13. Colossenses 1:13 diz que nos libertou do império das trevas e nos levou para o reino do seu Filho. Ou seja, fomos libertos do império das trevas. Muita gente fala assim, o reino de Satanás. Não, Satanás não tem reino, Satanás tem império. Há uma diferença entre império e reinado. Há uma diferença. Muita gente diz que o Brasil teve rei, o Brasil nunca teve rei, teve imperador. Uma coisa é império, o império só subtrai. É por isso que o Brasil ficou assim desse jeito. E ainda o Brasil é um país muito rico, abençoado, mas o império veio e sugou. O reinado não, ele estende, por exemplo, os colonizadores que vieram com o reinado da Inglaterra, do Reino Unido, eles colonizaram com uma visão de reino. É por isso que há países tão prósperos como Austrália, Estados Unidos, Nova Zelândia, os países colonizados implantaram, estenderam o reinado. O império não, ele só subtraía, só roubava, levava ouro, abusava das Índias, matava, enfim.
Não é que o reino não fez isso, não, mas o reino estendeu a colonização para uma extensão. É por isso que o reino de Deus, ele se estende e ele, logicamente, traz a essência do reinado para o local onde está sendo colonizado. E traz essa mesma essência de reino e de prosperidade. É por isso que o reino dos céus veio até nós, e aí vieram essas revelações, essas coisas sobrenaturais. E nós temos que explorar isso. Então, toda visão, todo arrebatamento de sentido é para me mostrar a essência de reino. Colossenses 1,3 me libertou do império que me roubava, que me sugava, que me explorava, que me escravizava, e me levou para o reino do seu Filho. Então, eu tenho que entender a essência de reino. Quando tenho experiências sobrenaturais, preciso edificar o reino em minha vida. Gente, compreenda isso, porque isso é muito lindo. Há muita gente que é perita na sua denominação, é perito escravo da sua dogmática denominacional, na sua caixinha ali, de domingo, de sábado, você está lá fielmente fazendo, trabalhando, preso à dogmática humana e às vezes preso até homens, mas nunca conheceu a profundidade do reino. Nunca conheceram a busca do reino e a experiência pessoal. Então eu preciso saber. Agora, um dia eu perguntei quando eu li isso aqui, ele me levou para o reino, fui transportado, então eu quero ter essa experiência. Eu comecei a ter experiências espirituais e ver a dimensão de reino para onde Deus me levou, já que eu saí do império das trevas e fomos transportados para o reino do seu Filho, o reino da luz. E agora, onde eu estou? Efésios 1,3. Efésios 1,3. Os direitos, vou colocar aqui, herança. Eu tenho que saber meus direitos e minha herança. Então, uma vez que eu entendo, compreendo essas visões, esses arrebatamentos, essas experiências sobrenaturais, e há tanta experiência que eu poderia falar aqui dormindo, visões em sonhos, portais que se abrem, sair do corpo, lutas espirituais, demônios que se levantam, tanta coisa. Se você tem alguma experiência dessas, por favor, deixe um comentário. Você já saiu do corpo? Já teve alguma visão? Deus já te mostrou uma dimensão celestial? Você já viu um anjo? Enfim. Para que serve tudo isso? É loucura? Alguém vai te falar, você é esquizofrênico, isso é esquizofrenia. Não fique preocupado. Há coisas que racionalmente não se compreendem, mas somente pelo Espírito. E logicamente isso é para te trazer a compreensão do reino e os direitos dessa herança. Os direitos, porque diz a palavra Efésios 1,3, vou colocar aqui, Efésios 1,3, Efésios 1,3, 1,3, diz que nos deu essa graça de sermos abençoados, nos abençoou com toda sorte de bênção nas regiões celestiais, ou seja, eu fui transferido, transportado, como diz Colossenses, para algum lugar. Mas estou aqui como? É no Espírito, eu preciso ter essa visão no Espírito. E ali tenho toda sorte de bênção nas regiões celestiais. Efésios 2,5 diz, nos deu vida em Cristo e nos ressuscitou juntamente com Ele e nos fez assentar. Estou assentado, sim, estou no trono, juntamente com autoridade, com direitos, com uma herança nos lugares celestiais, para mostrar a suprema riqueza da sua graça, gente do céu. Isso, quem não compreende, vai dar volta na sua vida espiritual. E eu entendo, Efésios 2, 5, 6, Efésios 2, 5 e 6, você vai entender a riqueza que Ele te deu, a virtude gloriosa. Hoje minha vida, meu ministério, já estive preso a denominações, já estive preso a metodologias A, B, C, D, metodologia de como ganhar, de como, enfim, fazer crescer a igreja. Metodologia de homem, já estive preso à mão humana que te prende, que te escraviza, que te domina, e muitas vezes é somente para suprir as loucuras e as paixões desses homens malucos que são os maiorais desses movimentos. Já fui escravo de tudo isso. Mas Cristo me libertou. E eu louvo a Deus porque veio de fato a expansão da nossa vida espiritual, do ministério, da dinâmica de reino, da dinâmica do porquê de tanta coisa. E digo, meu Deus, como é lindo ser livre. Como é lindo estar na presença do Eterno. Entendemos o que é ser discípulo de Cristo. Lógico, há alguém que nos pastoreia. Tenho, graças a Deus, hoje alguém que me pastoreia, que me orienta. Tem alguém que
uma mentoria espiritual, pastoral espiritual no ministério sacerdotal? Tenho, claro, graças a Deus. E posso ter liberdade de pastorear e guiar pessoas com o meu ministério sacerdotal. Posso, com certeza, isso é válido. Porém, não preso a dogmáticas, a essa grade que te prende a coisas humanas, mas você passa a ter a suprema riqueza da graça em você. E aí você passa a conhecer a tua herança, você começa a ter os direitos santos. Então sempre quando você tem uma visão, sai do corpo, ou se abre os céus, enfim, experiências espirituais, pergunte-se para Deus, para que eu estou vendo isso? E você vai ter que orar, você vai ter que jejuar e principalmente você vai ter que se alimentar da palavra, porque você vai ter que ter base na palavra para isso. Porque do contrário pode ser uma influência maligna. Então, se é de Deus, você vai sentir alegria no Espírito. Se é de Deus, você vai ser edificado e com certeza você vai sair de uma vida de âmbito racional na tua fé, uma vida cristã racional somente. Mas você vai entrar na sobrenaturalidade, onde tua vida vai ter uma explosão de glória. Aleluia! E te garanto que tua vida nunca mais será a mesma. Esta aula faz parte da matéria que eu estou em breve começando a gravar, chama-se Crescimento Espiritual. Eu já falei sobre vários temas aqui da alma, do elevo espiritual e em breve vou estar gravando. Para quem é assinante vai desfrutar esta matéria. Vai no link da descrição porque em breve essa matéria já estará disponível. Nós estamos terminando a matéria das bem-aventuranças e vai estar disponível essa matéria preciosa do porquê tanta coisa misteriosa, de que maneira você cresce espiritualmente, de que maneira você pode se libertar do sistema religioso e não deixar de congregar. Preste atenção, me libertar do sistema fedido dos homens, esse sistema fedido e falido, que fede por tanta coisa maligna, por tanto ego e tanta pompa humana. Isso tem matado muita gente, manipulado muita gente e tem extorquido muita gente preciosa e muita gente, escute bem, está decepcionada com Deus por causa dessa laia que está aí na frente de muitas igrejas. Mas a gente santa, você não precisa deixar de congregar porque você vai conhecer a essência do reino. Você não precisa deixar a tua fé, você não precisa deixar de servir o teu Deus, porque você vai conhecer a essência da tua vida com Cristo. Ah, meu Deus, isso é maravilhoso. Tá bom? Te convido para você estar conosco, ser um assinante, está ali na descrição do vídeo aí, o link universidadedoreino.com e você vai em breve ter essa matéria aqui, é para todos os assinantes, tá bom? Deus te abençoe e venha para a essência de coisas sobrenaturais, porque Deus tem mais, muito mais para você. Um abraço e um beijo no coração.